Meu nome é Heloísa Pereira, eu sou enfermeira, instrutora do método de ovulação Billings há mais de 30 anos. E atualmente eu estou vice-presidente da Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, mais conhecida como Semplafam UOMB Brasil. O UOMB é a sigla da Organização Mundial do Método de Ovulação Billings, da qual a Semplafam é representante no Brasil. O tema hoje que nós abordaremos será paternidade responsável e o método de ovulação Billings. Paternidade responsável não é sinônimo de contracepção ou controle da natalidade. Mas, de acordo com os documentos da Igreja, a paternidade responsável é a livre, ponderada e generosa decisão dos cônjuges de ter uma família numerosa ou de espaçar um novo nascimento por algum tempo ou ainda por um tempo indeterminado diante de motivos graves. Os métodos naturais de reconhecimento da fertilidade, eles nos auxiliam nesta vivência. Papa Paulo VI, na sua encíclica Humanae Vitae, ele escreveu o seguinte: em relação aos processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre no poder de dar à vida leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. E também escreveu que, em relação às tendências dos instintos e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Em relações às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por um tempo indeterminado um novo nascimento. No Catecismo da Igreja Católica, número 2370, nós lemos o seguinte: a continência periódica, isto é, os métodos de regulação dos nascimentos baseados na autoobservação e no uso dos períodos inférteis, está em conformidade com os critérios objetivos da moralidade. Esses métodos respeitam os corpos dos cônjuges, incentivam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em contrapartida, toda ação que seja em antecipação ao ato conjugal, seja em sua realização ou no desenvolvimento das suas consequências naturais, propõe como fim ou meio tornar a procriação impossível, é intrinsecamente má. São João Paulo II, ele disse que o corpo humano inclui desde o início a capacidade de expressar amor. Aquele em que a pessoa se torna presente, de certa forma, um presente para o outro, por meio desse presente, cumpre o significado de seu ser e existência. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A teologia do corpo ajuda o casal a entender o que significa ser feito à imagem e a amar de maneira como ele pretendia que amássemos. Deus é comunhão. O casal, por meio da comunhão, que é a doação de um para com o outro, no ato conjugal, ele pode gerar. Então, esta é a semelhança nossa com o Criador. O casal, no ato conjugal, eles serão uma só carne. Ele vai ser comunhão. E nessa comunhão, ele tem o dom da fecundidade. Ele é capaz de gerar
porque Deus deu ao homem essa condição de semelhança a Ele. Então, o reconhecimento da sua capacidade de doar-se ao outro totalmente, sem restrição, torna o casal fecundo. Essa doação leva naturalmente cada membro do casal a viver a felicidade plena. Em alguns momentos, estes casais, eles podem necessitar de espaçar os nascimentos dos filhos. Isso é possível, sem que se fira a vocação do ser humano. Porém, é importante que se tenha a consciência de que se esta necessidade de adiar o nascimento, ela é real ou ela é apenas uma conveniência. Isso é uma coisa que nós temos que ter sempre claro em nossa mente. Se a necessidade de espaçar os nascimentos, de adiar esse nascimento, se é uma necessidade real ou é apenas uma conveniência para nós. Se o prazer no relacionamento é vivido como o mais importante, então, neste caso, os filhos, eles só serão bem-vindos se eles forem planejados. Não no sentido que a gente tenha que deixar o acaso, mas no sentido de que, por exemplo, se eu não vivo plenamente a minha fecundidade, porque não existe essa possibilidade de entrega total, se o casal sempre encontra uma desculpa para sua conveniência, onde é mais importante para ele o prazer pelo prazer, né? Ele vai dissociar a questão do procriativo do unitivo. Então, ele vai muitas vezes fazer disso uma desculpa de deixar para frente ou para um outro momento uma gravidez, né? E isso não é uma coisa boa para ele. Então, vai falar sempre naquela discussão, não, a gente tem que planejar os filhos para o momento certo. Se a gente for pensar, praticamente nós temos 1001 desculpa que é até justificada, que não é o momento, porque na situação em que nós vivemos atualmente, sobretudo da insegurança, de você não sabe se continua no seu trabalho, tudo isso seria um motivo para você dizer não, agora não, agora não, agora não. Então, nós precisamos ter claro se nós estamos agindo por medo ou por escolha realmente. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o filho é um dom. Ele deve ser desejado sempre, mesmo que o casal precise, em determinadas fases, abster-se durante o período fértil. Mas essa abstinência, ela não vai ser algo que vai levar o casal a não vivenciar plenamente o seu amor um para com o outro. É muito diferente. E o casal, ele vai ter condição, no caso, de saber que ele se ama a tal ponto que ele é capaz de, naquele momento, fazer um sacrifício e que esse sacrifício seja um sacrifício de agradável odor. Então, é muito importante entender quando que nós falamos em usar o método natural de reconhecimento da fertilidade, quando a gente diz que nós não estamos falando de contracepção, porque a gente entende exatamente que no sentido do o filho como dom e a abertura à vida. É muito diferente do que falar da contracepção. Então, especialmente porque o casal, durante a aprendizagem do método de ovulação Billings, ele é convidado, né? Ele é orientado de que a sexualidade, ela deve envolver a vida e a doação de cada um. Não é um amor egoísta, é um amor dom total de um para com o outro.
não deve separar nunca o aspecto unitivo do procriativo conforme o projeto de Deus. O casal, ele aprende o respeito à providência divina, porque ele está aberto à vida, ele sabe que ele não pode contar só com a sua capacidade, só com aquilo que ele tem. Ele também tem que confiar na providência divina, porque Deus, se Deus convida que ele seja colaborador com ele no plano da criação, ele vai com certeza prover tudo aquilo que o casal necessita para que ele possa dar assistência a seu filho. Então, o casal ele tem que ir, né, além da mera expressão física do amor, para um desejo também espiritual. Neste autocontrole, cada um dá ao outro um presente desinteressado de si. Por isso, quando nós falamos, né, o amor ele tem que ser total, uma entrega plena, total. Ele não pode ser restrito, né? Ao usar o método natural, o casal ele baseia a sua decisão na ordem que o próprio Deus colocou no ciclo da mulher. Na fisiologia feminina, foi o próprio Criador que colocou tempos inférteis. O casal ele aprende a se controlar de acordo com a natureza. A fertilidade do homem, a gente tem que saber muito bem que a fertilidade do homem ela é contínua. A partir da puberdade, o homem será fértil todos os dias até a morte, se ele não fizer nada para perder essa fertilidade. Enquanto a mulher, ela tem uma fertilidade que é cíclica. E além de ser cíclica, ela tem uma fertilidade por um tempo determinado. Vai terminar na menopausa. Não adianta nós querermos que seja diferente. O que nós precisamos entender é exatamente que a fertilidade da mulher, ela é por um tempo determinado. Então, o método de ovulação Billings, ele ajuda o casal a reconhecer a fertilidade, como foi criada por Deus. O que o Dr. Billings fez? Ele descobriu o método? Não. Ele apenas desenvolveu as regras do método que pode ajudar o casal a adiar ou também conseguir uma gravidez, respeitando a natureza, sem fazer qualquer adição de qualquer dispositivo. A partir do reconhecimento da fertilidade, o casal pode fazer a sua escolha, no caso, para conseguir ou não uma gravidez. E essa escolha é para ter ou não um ato conjugal durante os períodos de fecundidade, de fertilidade ou infertilidade. Então, o método de ovulação Billings, ele é um método que, na realidade, ele se baseia na fisiologia do corpo humano. Ele não se baseia em nada que não seja que foi agregado à mulher. Ninguém descobriu nada, que inventou nada. Apenas o que o Dr. Billings fez foi verificar como que nós poderíamos reconhecer esses períodos de fertilidade e infertilidade, e a partir do momento que a gente descobre em que momento do ciclo nós estamos, férteis ou inférteis, como que nós vamos aplicar regras para conseguir espaçar ou conseguir uma gravidez. Então, o método Billings, ele foi validado cientificamente por renomados cientistas. Isso é uma coisa importante. Ele não é um método que a gente, né, pensa assim, não, é alguma coisa muito, muito simplória. Realmente, ele é simples, mas ele foi validado cientificamente, tá? Através dos estudos da fisiologia humana, dos hormônios. Então, nós podemos dizer que, apesar de ser cientificamente provado,
Ele é um método fácil de aprender, simples de usar. A mulher aprende a observar o seu corpo e a identificar os períodos de fertilidade e infertilidade em cada ciclo menstrual. Dos instrumentos que nós usamos é uma régua de ciclo, ela é usada pelo instrutor. Então, onde nós vamos falar para a mulher sobre o ciclo menstrual dela. Então, o que a mulher ela vai aprender? A reconhecer quando ela está fértil e quando ela não está fértil. Na realidade, durante o ciclo menstrual, nós temos apenas um período em que a mulher é fértil. A maior parte do ciclo menstrual, ela está infértil. E aprender a reconhecer esses sinais que indicam a infertilidade e a fertilidade requer que ela seja acompanhada por um instrutor habilitado. Ele vai então ajudá-la a reconhecer e a partir desse reconhecimento o casal vai aplicar a regra. Então assim, nós não vamos inventar nada. A mulher, o ciclo menstrual faz parte do corpo dela, faz parte da anatomia, da fisiologia dela. Eu só vou ajudá-la a identificar quando ela está nessa fase, quando ela está nessa e quando ela está nessa. E aí o casal vai escolher ter relações na fase em que ele quer, de acordo com a intenção dele, conseguir ou espaçar uma gravidez. Então, o método é muito importante que nós tenhamos claro também isso. Ele é do casal. A responsabilidade no uso é compartilhada. A mulher, ela vai fazer observação do seu corpo, A mulher vai fazer a observação dos sinais de sua fertilidade. E à noite, antes de dormir, ela vai falar para o seu esposo. E ele também vai ser envolvido. Ele vai ser convidado a ajudá-la a anotar o que ela vai observar durante o dia no seu corpo, né? E aí, à noite, quando ela falar para ele, ela vai falar e ele vai fazer a anotação daquilo que ela observou. E em comum acordo, eles vão tomar decisão sobre como viver a sua fertilidade a partir desse reconhecimento. Então, o método ele não requer qualquer dispositivo ou técnica que não seja a observação natural daquilo que a mulher sente na vulva ou que ela veja também. Lembrando sempre que a sensação ela é a chave para eu identificar o final da fertilidade. Então, é muito importante que a mulher aprenda a fazer boas observações do que ela sente e o que ela vê no seu genital externo, sem se tocar, sem precisar de qualquer dispositivo para identificar a sua fertilidade. O método ele pode ser usado em todas as fases do ciclo da vida reprodutiva da mulher. Não importa se ela tem ciclos regulares ou não. Não importa se ela está amamentando, se ela está vivendo sob estresse, se ela está na fase pré-menopáusica. O importante é que ela vai reconhecer a sua fertilidade no momento em que essa fertilidade ocorrer. Ela não precisa de contar dias, ela não precisa de nada, a não ser reconhecer o que está acontecendo no seu corpo e identificar se o que ela reconhece é sinal de fertilidade ou infertilidade. Quando o casal ele aplica corretamente as regras do método, por exemplo, para conseguir uma gravidez, ele vai ter uma eficácia de aproximadamente 80%. Veja, 80% para conseguir uma gravidez. Normalmente, a gente acha que é muito fácil engravidar, é só ter um ato conjugal e você já conseguiu a gravidez. Mas na realidade não é tão fácil assim. Apenas 15% das relações no período fértil resultarão em gravidez. Então, não fique preocupado se você está tentando
engravidar e essa gravidez ainda não veio. Calma. Para que se determine que um casal é infértil, é preciso um tempo que vai além de um ano de tentativa e frustração, ok? O usuário que conhece o método, ele vai saber identificar o momento mais preciso para aumentar a sua chance de conseguir sucesso na tentativa para engravidar. Então, casais normais e usando o método têm uma boa eficácia para conseguir essa gravidez. Já os casais que têm algum tipo de dificuldade mesmo fisiológica, que ele apresente alguma baixa fertilidade, quando ele conhece o método e ele identifica o melhor momento para o ato conjugal, ele vai então perceber que o método ele tem uma eficácia de até 65% de probabilidade desse casal conseguir a gravidez sem precisar de qualquer outra intervenção. O método, então, ele vai ajudar o casal a potencializar o seu período fértil e assim aumentar a probabilidade de conseguir essa gravidez. Agora, para os casais que muitas vezes necessitam, por algum motivo justo, espaçar essa gravidez, como diz, seja por um tempo preciso ou por um tempo mais alongado, esse casal ele tem uma eficácia de até 99% ou mais para conseguir espaçar essa gravidez. Inclusive, o método ele foi validado pela Organização Mundial da Saúde. E na época em que ele foi feito a pesquisa para validar, a eficácia foi uma eficácia bastante alta, foi praticamente de 98%, entre 97,5% e 98% de eficácia. Isso é uma boa eficácia para o método que pode ser utilizado para conseguir também controlar, né, as gestações. Então, existe muito mais preconceito do que realmente conhecimento sobre o método de ovulação bílicas. Bom, independente das estatísticas, o mais importante é que o casal ele não separa o unitivo do procriativo, do matrimônio, porque eles vão estar sempre abertos à vida e ao amor, conforme o plano de Deus. Porque muitas vezes, se ele naquele momento diz assim, olha, não é o momento para que nós tenhamos um ato conjugal que vise agora uma gestação, ele vai fazer o sacrifício, ele vai fazer o controle, esse autocontrole, para que ele possa, então, oferecer, como uma forma de oferecimento mesmo, né, para que ele possa, não, nesse caso, nesse momento, não conseguir aquela gravidez. Então, ele vai fazer uma abstinência, como uma forma também de abertura à vida. Bom, para ser usuário do método de ovulação Billings, é importante que o ensino seja feito, né, por um instrutor qualificado pela Simplafam, Home Brasil, e esse acompanhamento também seja dado por esse instrutor, porque é importante que o casal, quando aprenda corretamente a usar o método em todas as circunstâncias da sua vida reprodutiva. Ele não vai criar uma dependência daquele instrutor, mas o instrutor ele vai dar condição para que você possa, usando o método, saber usá-lo em qualquer fase da sua vida reprodutiva. Para isso, ele precisa de te dar conhecimento e segurança. Então, é importante que você faça um acompanhamento. O método, praticamente, nós aprendemos no primeiro ciclo de observação, mas aplicar as regras nas diferentes circunstâncias, aí você vai
fazer isso com um tempo mais alongado, tá? Bom, é importante. Por que quando nós falamos em aprender um método com um instrutor qualificado? Porque nós garantimos que o instrutor, que ele ensina um método a partir de ter aprendido com um instrutor qualificado da Semplafan, ou que foi reconhecido pela Semplafan como autêntico método de ovulação Billings, ele vai te dar condição de aprender o método na autenticidade daquilo que o Dr. John Billings desenvolveu, da forma como ele desenvolveu, né, que é válido até hoje. Então, este acompanhamento, ele precisa ser realizado até que você saiba usar o método em todas as condições e circunstâncias, né, diversas da sua vida reprodutiva. Bom, a gente falou da vivência do método natural. E aí, nós também pensamos o seguinte: o que é a contracepção? Qual a diferença do uso de um método natural para o uso de um método contraceptivo? Às vezes a gente ouve pessoas de forma enganosa ou de forma errada dizer assim, que o método de ovulação Billings é o contraceptivo católico. Gente, não é verdade. Primeiro, é totalmente diferente a vivência do método de ovulação e a vivência da contracepção. A vivência de qualquer método natural e a vivência de uma contracepção. A vivência da contracepção é a negação da entrega total de um para com o outro. Isso é contrário à criação, pois ela vai fechar o casal no egoísmo, ele vai viver muito mais o prazer individualmente, pelo prazer. Não, ele vai fazer o uso da contracepção, que pela própria palavra já diz, contra a vida. Então ele vai estar sempre fechado à vida. E o casal, de certa forma, é pesado o que eu vou dizer, gente, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo podem estar agora fazendo uso da contracepção. Mas se nós estamos falando do método, da luz da teologia do corpo, nós temos que ver o seguinte, que o casal que usa contracepção, ele faz a opção de recusar o dom que recebeu do Criador. Recusa o dom de ser fecundo. Ele recusa aquilo que Deus pensou quando criou o homem à sua imagem e semelhança. O casal já não experimenta a comunhão e recusa claramente o dom da fecundidade. E isso é muito pesado. Isso nós temos que levar sempre em consideração que nós não, a partir do momento que não se vive aquilo que o Criador desejou para nós, enquanto ser criado à sua imagem e semelhança, nós estamos recusando o próprio Deus, porque nós recusamos aquilo que Ele nos deu de mais sagrado, que é o dom de ser semelhante a Deus, a Ele, na comunhão, na geração de vida. Então, a união, no caso da contracepção, ela não é total, ela é colocada sob o ponto de vista de uma barreira entre um e outro. Essa barreira pode ser física, ela pode ser química, entre os próprios membros do casal. Então, um membro do casal não se doa plenamente ao outro, pois a sua fertilidade, que faz parte do seu ser, ela não está sendo oferecida ao outro na sua integridade. Então, a contracepção, pela própria natureza da palavra, ela é contra a vida, separando o aspecto unitivo do procriativo. A mulher, muitas vezes, ela é desvalorizada e há uma falta de compromisso de um para com o outro, o que pode muitas vezes levar à infidelidade.
Se o casal conhecesse o seu corpo e o respeitasse, saberia reconhecer a obra da criação e viveria a felicidade plena. Então, o uso do método de ovulação Billings para as pessoas que tenham ou não uma vivência cristã, ele resgata mesmo que indiretamente o sentido da fertilidade como dom de Deus. Não dá para dizer que é um contraceptivo católico, não é. Porque muitas vezes nós vemos que quando vem um casal aprender o método, às vezes ele chega para nós e diz assim, olha, eu não quero engravidar, eu não posso engravidar. Às vezes está usando o DIU ou fazendo uso da pílula e ela chega para a gente e diz que vai parar, mas tem que ter o compromisso meu de falar para ela que eu não vou deixá-la engravidar. Olha, o que eu posso fazer diante disso? Eu tenho que aproveitar e pensar sempre assim, a minha função como instrutor é dar a verdade a esse casal, é dar esse casal a conhecer a verdade e eu deixar o restante para que Deus haja, porque se ele já veio me buscar, é porque com certeza ele está aberto à graça de Deus. Então eu vou contar também com a graça de Deus para transformar esse casal. Então ele vem e no início ele vai muitas vezes, vem ainda 1, 2, 3, 4 vezes totalmente fechado. Depois, quando ele aprende o método, ele vem, já começa a mudar. E aí você vai vendo que, bom, eu sempre vou fazer um compromisso com ele. Olha, se você quer aprender o método, não quer engravidar, eu como instrutor vou te ensinar, mas você tem que se comprometer a seguir as regras corretamente. E aí, no começo, ele vai seguindo corretamente, vai me questionando, vai ainda me colocando, você tem que me ajudar, você vai, eu não posso engravidar. Mas com o passar dos ciclos, você vai percebendo que eles começam a furar as regras do método. E aí, às vezes eu olho e falo, bom, você fez um compromisso comigo, você disse para mim que não queria engravidar, que não podia engravidar. E eu disse para você que eu ensinaria, mas eu não posso controlar a aplicação da regra. Então, eu te ensinei, mas você não está aplicando a regra. E aí a pessoa se abre num sorriso e diz, sabe, nós pensamos bem e nós vimos que nós podemos ter mais um filho. Então, nós estamos deixando livre para que essa gravidez possa acontecer. Gente, isso é a coisa mais linda. É experimentar, deixar-se levar pela graça de Deus. Né? Poder sair daquele fechamento, da contracepção, quando você aprende a viver a abstinência, não como algo que é ruim, como algo que é pesado, mas como algo agradável, você vai perceber que isso transforma o seu coração. Mesmo que muitas vezes você não vá engravidar logo num primeiro momento, que você realmente tenha motivos para não ter nesse primeiro momento, não ter a gravidez, mas você vai mudar completamente a sua atitude, porque você vai entender realmente o que é estar aberto à vida, o que é uma relação com uma entrega total, plena. E olha, como é bom, o casal usuário do método, ele vai além de tudo aprender algo que vai ser muito bom para a sua vida futura. Como eu disse, a mulher, ela vai entrar na menopausa. E quando ela termina a fase de fertilidade dela, que ela entra na menopausa, o que acontece? Ela vai apresentar uma certa dificuldade para uma relação sexual se essa relação não for bem trabalhada. E o casal, durante as fases férteis em que eles vão fazer a abstinência, eles são convidados a aprender novas formas de demonstrar amor e carinho, que não necessariamente tenha que ser a genital. E isso daí vai fazer parte da sua relação. E quando ele estiver na fase da pré-menopausa, quando estiver na fase da menopausa, eles vão viver a sua sexualidade intensamente, mas não mais de uma forma mecânica.
ele vai aplicar tudo aquilo que ele sempre viveu. E com isto, o que vai acontecer? Ele vai perceber o quanto ele está recebendo de benefício para a sua vida, que agora ele vai poder gozar da sua vida plena, total, sem nada que prejudique, sem nada que dificulte o seu relacionamento. E não vai ser algo ruim, vai ser muito bom. Então, o que nós poderíamos falar concretamente sobre o método Billings? Eu penso que aqui, nesse momento, não seria possível, porque o tempo é um tempo pequeno para que a gente pudesse expor algo que pudesse ensinar o método. Mas o que eu posso dizer para vocês é deixar um gostinho para que vocês possam procurar encontrar um instrutor que possa ensiná-los, principalmente dar o acompanhamento. E onde que vocês podem achar esse instrutor? Então, nós temos um site, o site é semplafan.com.br. Lembrando que Semplafan é com CENPLAFAM. Então, é um SEM de centro e PLA de planejamento, FAM familiar. Você lá pode procurar no site, na barra onde está Semplafan, quem somos, onde estamos. Lá você vai encontrar um mapa com as regiões do país e você pode abrir na sua região, verificar se tem um instrutor próximo de você. Se você não encontrar, você pode contactar um coordenador regional que está logo em cima no primeiro item, ou você pode mandar uma mensagem através do site que nós responderemos a você ou encaminharemos um instrutor até você. Olha, lembre, é muito importante que seja feito um acompanhamento. Do mesma forma que é condição para ser usuário do método ter um gráfico de anotação. Não existe usuário de cabeça. Dizer assim, eu sei meu gráfico, eu me observo, me conheço. Não, a gente se conhece, mas com o passar do tempo, a gente não lembra das coisas. Eu não lembro que eu comi ontem no almoço, não sei você, mas eu não me recordo, entende? Agora, se eu tenho o hábito de anotar o que eu sinto, anotar todos os dias, eu tenho registrado toda a história da minha fertilidade. Eu não preciso fazer isso só porque eu sou casada. Eu posso fazer isso como reconhecimento da fertilidade. Porque, veja, se eu reconheço a minha fertilidade, eu conheço meu corpo, eu estou reconhecendo a criação. E eu vou, com certeza, valorizar muito mais esse conhecimento, cuidar da minha saúde, sem necessariamente usar o método. Eu posso também reconhecer a fertilidade e, reconhecendo essa fertilidade, eu vou também reconhecer tudo aquilo de bom que o Criador me presenteou. Então, também eu convido vocês, depois que começarem a aprender o método, fazendo esse acompanhamento para que vocês possam se sentir seguros e seguir tranquilamente como usuários do método, vocês vão perceber que como muitos instrutores perceberam, eles também começaram como usuários do método e com o passar do tempo eles viram que era tão bom para eles que eles não quiseram guardar só para si o conhecimento. Eles sentiram a necessidade também de partilhar toda aquela maravilha que foi para eles o conhecer da sua fertilidade. Então, eles também se prepararam para serem instrutores. É claro, nem todo mundo é chamado a ser instrutor. Às vezes, eu vou ser apenas um divulgador, dando testemunho de ser um usuário do método. Mas aqueles que têm condição e podem, esses sim podem ser também colaborador, fazendo do ensino do método uma missão.
E para isso é preciso que se prepare. Os nossos instrutores são muito bem preparados e eu garanto para vocês que vocês vão ter assim bastante alegria ao conversar com o instrutor e sentir o quanto que ele sabe, o quanto ele conhece. Isso não é nenhum segredo, não precisa fazer nenhum curso de especialização. Basta você começar a se observar e depois se preparar para ensinar. Então, como eu já disse, o nosso contato é www.semplafan.com.br. Busque então lá um instrutor para que possa te ajudar. Eu diria o seguinte, que nós precisamos restaurar os valores da vida e do amor em nossa cultura atual. A gente vê o quanto que nós estamos perdendo, né, o sentido da fertilidade como dom. Nós estamos perdendo o sentido da vida. A vida hoje quase não tem valor, porque nós também não valorizamos a nossa capacidade geradora de vida. Então, nós desvalorizamos a vida em todos os sentidos, né? A gente precisa aprender a resistir às tentativas culturais de redefinir a família, o casamento e o começo da vida, gente. É um desafio constante a gente ser fiel ao plano criador de Deus. A teologia do corpo, ela é algo que todos nós deveríamos ler, estudar e viver, porque ela nos ajuda nisso, né? E nós também vamos sentir, a partir do conhecimento da teologia do corpo, a necessidade de respeitar esse corpo, de respeitar essa fertilidade. Nós precisamos nos abrir para a verdade do plano de Deus para conosco, né, como seus filhos amados. E a teologia do corpo, ela nos ajuda muito nisso. E também, do outro lado, o uso do método, ele também ajuda nesse sentido. Você buscar se aprofundar no tema da teologia do corpo, buscar conhecer verdadeiramente qual é o plano de Deus para cada um de nós. Nós precisamos reverter a visão de que a fertilidade é uma doença. Nós não precisamos tomar remédio para a fertilidade, ou melhor, tomar os venenos que nós tomamos muitas vezes. Nós também não podemos ter a ideia de que crianças são fardos para nós. Olha o quanto de ruim que é colocado em nós acreditar que a fertilidade não é boa. Ver o filho, ver a criança como um fardo. Gente, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Então, eu sei que já passou o tempo, né? Mas eu gostaria de encerrar convidando a cada um para que reflita sobre o que está fazendo com o dom da fertilidade. O dom da fertilidade, o dom que Deus te deu. Será que nós escolhemos a melhor parte? Eu vou deixar esse questionamento para que você reze e pense se realmente nós estamos correspondendo ao que Deus espera de cada um de nós no reconhecimento da fertilidade. Obrigada por sua atenção.